Eu não sei se você já ouviu a seguinte expressão: pare de dar murro em ponta de faca. E às vezes a gente é assim, a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente quer insistir numa coisa que não está indo para frente. A gente quer continuar fazendo do mesmo jeito, da mesma forma. A gente não quer nem tentar e fazer diferente. A gente não entende que o universo, Deus, o que quer que você acredite, eu acredito muito em Deus, está trabalhando em conjunto com a gente. E a gente não precisa forçar as situações para acontecerem do nosso jeito, da nossa forma. Quando a gente entende mais do processo de criação, quando a gente entende mais de como é que a gente cria aquelas determinadas causas para chegar naquele efeito que a gente quer, a gente percebe que as coisas fluem muito mais tranquilas e que a gente não precisa ficar na força do braço, forçando as coisas para acontecerem. Quanto mais a gente entende do nosso cérebro, quanto mais a gente entende da nossa mente subconsciente, mais a gente consegue fazer com que o nosso cérebro trabalhe a nosso favor e não o contrário, tá? Então, eu estou nesse momento fazendo um estudo desse livro que se chama O Poder do Subconsciente. Você não precisa ter o livro, se você não tiver, não faz mal. Assista esse vídeo até o final, porque aqui no canal eu faço o estudo desse livro e você pode ir acompanhando junto comigo todo o estudo, porque eu vou lendo o livro e eu vou destrinchando ele e dividindo ele com vocês, dividindo todos os exercícios, tudo que você precisa colocar em prática, eu vou dividindo aqui, tá? Então você não precisa ter o livro. Se você tiver, joia, você vai acompanhando, mas se você não tiver, não faz mal. Quando você acabar todo esse vídeo, você vai lá na minha playlist que se chama O Poder do Subconsciente e vão ter todos os vídeos desse estudo do livro, você pode ir acompanhando um por um, tá? E nesse momento a gente está falando no capítulo 8, lá na página 125, sobre como obter os resultados que você deseja. E ele vai falar exatamente sobre isso, sobre por que algumas vezes a gente fica forçando as coisas para acontecerem do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo. Inclusive, eu não gosto de pensar em tempo. Eu acho que é uma coisa que às vezes limita muito a gente, faz com que a gente fique muito apreensivo, pelo menos para mim, não funciona determinar um tempo específico para as coisas acontecerem. Eu costumo confiar muito mais no processo e ao confiar nesse processo é impressionante como tudo flui de forma muito mais tranquila e mais fácil. O que eu acredito é que a gente pode entrar numa frequência de realidade diferente, numa frequência de confiança, numa frequência de fé, numa frequência de certeza, e a gente pode se aproximar dos desejos que a gente quer, porque todos os caminhos vão ser mostrados para a gente nesse processo. Mas enfim, na página 125, deixa eu acender aqui a luz, ele está falando sobre como obter os resultados que você deseja. Nem todas as preces são atendidas. Todo mundo sabe disso. Céticos veem nesse fato prova de que preces não funcionam. O que esquecem é que a prece, para funcionar, tem que ser feita eficazmente, com compreensão clara de seus fundamentos científicos. Só então saberemos por que uma dada prece não produziu efeitos e descobriremos um método prático para torná-la mais eficaz. Então vamos aprender como é que a gente pode fazer uma prece que realmente traga os resultados que a gente gostaria? Porque senão a gente está colocando só palavras soltas no ar. Vamos lá. E se você descobre que as preces não são atendidas da forma que deseja, o que fazer então? Você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. Vamos fazer um pause aqui. A gente já entendeu uma coisa, que a vida ela vai estar sempre dando feedback para a gente, de como a gente está internamente. Tudo que acontece na nossa realidade é um reflexo de como a gente pensa, de como que a gente as crenças que a gente carrega. Então a vida vai dar esse feedback. Se aquilo não aconteceu da forma que a gente gostaria, é um feedback da vida dizendo tem algo em você que você ainda precisa mudar, que você ainda não entendeu, que você precisa fazer diferente, por exemplo. Outro caminho, criar uma outra causa. A vida vai dar esse feedback. E a gente tem que estar atento para a gente fazer essa leitura da vida. E ele vai dizer, você precisa compreender as principais razões de tal fracasso. E elas são falta de confiança e esforço excessivo. E muitas vezes são essas duas coisas. Podem ser outras razões, claro, mas ele cita aqui a falta de confiança, porque muitas vezes você está forçando as coisas para acontecerem justamente porque você não confia. Porque se você confiasse, você relaxava. Você entendia que você está criando aquela realidade e que não tem outra alternativa a não ser acontecer, mas você não confia 100%. Então você fica forçando para você ter a garantia de que você vai conseguir, porque na força do seu braço você acha que você vai conseguir. E o esforço excessivo é uma coisa assim que eu aprendi muito ao longo da minha vida, dentro do meu processo de criação. Em muitos momentos eu queria colocar muito esforço, acreditando que muito esforço era sinônimo de muito resultado. E na maioria das vezes, menos esforço, saber o que não fazer era mais importante até do que fazer demais, sabe assim? Era ser intencional
É saber o que eu preciso eliminar, o que eu não preciso fazer, o que eu preciso parar de me preocupar e como eu posso ser mais efetivo na criação dessa causa para ter o resultado que eu quero. Muitas pessoas bloqueiam o atendimento da prece porque não compreendem claramente o funcionamento da mente subconsciente. Quando sabe como ela funciona, você desenvolve essa confiança. E eu acho que desenvolver essa confiança é um treinamento mental mesmo. E eu gosto muito do The Way, que é meu curso de reprogramação mental e mudança de mentalidade, que é um curso que ensina você a vivenciar esse treinamento. Porque não é da noite para o dia. Você precisa colocar em prática e repetir, 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 até que você treine a sua mente a se comportar de uma forma diferente, tá? Você tem que se lembrar de que em todas as ocasiões em que aceita uma ideia, a mente subconsciente começa imediatamente a executá-la. Se você aceita aquela ideia como real, inclusive seu cérebro já está ligado para isso. Ele ativa lá um sistema que se chama sistema reticular ascendente, que faz você se conectar com tudo aquilo que tem a ver com aquilo que você pensou. Então, se eu falo para você, você procure todos os carros vermelhos, o meu carro é vermelho, procure todos os carros vermelhos que você encontrar hoje durante o dia. Você quase não vai ver as outras cores, porque você vai estar tão focado naquilo ali. Então, quando você coloca uma nova ideia na sua mente, por exemplo, eu quero engravidar. Eu decidi. É incrível que você começa a ver carrinho de bebê, produto de bebê, coisa de bebê. É bebê e mulher grávida pra dar em doido. Eu quero um carro novo, mas é promoção de carro, é não sei o que de carro, gente falando de carro, porque na verdade você se conectou com aquela informação e o seu cérebro começa a filtrar tudo aquilo que é importante para você chegar naquela informação. Então, quando a gente dá um comando para nossa mente, automaticamente a gente já colocou a mente para trabalhar, mesmo que a gente não perceba. Às vezes você só está ali imaginando, poxa, seria bom se eu tivesse uma nova fonte de renda. Começa a surgir ideias, pessoas falando sobre isso. Gente, que coisa doida. Fulano estava no ponto de ônibus, fulano estava falando disso. E é porque você tanto entrou numa nova frequência de realidade quando você aceitou aquela ideia, quanto o seu cérebro está ligado para aquilo ali. Talvez você estivesse no ponto de ônibus, uma pessoa já estivesse falando sobre isso há muito tempo, mas você nunca tinha parado para prestar atenção, tá? Então ele vai dizer, com esse objetivo, utiliza todos os poderosos recursos de que dispõe. A mente começa a utilizar os recursos que ela tem para te aproximar do seu desejo. Essa lei aplica-se, porém, não só às boas, mas também às más ideias. Em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele lhe trará problemas, fracasso e confusão. Se o faz construtivamente, pode contar com orientação, liberdade de ação e paz de espírito. Eu encontrei há pouco tempo atrás uma pessoa que só se queixava. Eu não dou conta, gente, eu não dou conta. E essa pessoa, uma amiga que eu não via há muito tempo, aí essa minha amiga começou a falar do namorado, aí começou, e se queixava, se queixava, se queixava, se queixava, e é impressionante como é nítido para quem tá fora, como a vida dela tá se desenrolando com mais e mais pepinos e coisas negativas, pela quantidade de queixas que ela tem. E a pessoa não consegue enxergar. E tem pessoas que é difícil você chegar para ela e falar assim, olha, você não tá percebendo que essa sua negatividade tá levando a sua vida por um caminho que não é o que você quer, eu tenho certeza que não é, porque não é possível que alguém queira ter uma vida toda empinada. Mas tem pessoas que ainda não despertaram para esse entendimento de que nossos pensamentos estão ligados diretamente com a realidade que a gente está. Então, se tem alguém do seu lado falando e criando situações que você não quer se envolver, que não faz parte da realidade que você quer criar, você precisa dar um passinho para trás, você precisa ter um pouco de cuidado com o que você vai se envolver, o que você vai falar, o que você vai alimentar. Às vezes dizer não para um relacionamento, para uma amizade, para um namoro, para alguns familiares, não é deixar de falar nem de conviver, mas não tá tão próximo, porque aquilo você sabe que vai influenciar diretamente nos seus pensamentos também. Aquele meio que a gente convive influencia diretamente na nossa realidade. E aí ele vai dizer o seguinte, a resposta, em consequência, se você usa negativamente o subconsciente, ele vai trazer problemas. Aí ele vai dizer, a resposta correta é inevitável. Quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos... Não, peraí. A resposta correta é inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e generosos. Então não tem como ter algo que seja diferente daquilo que você está pensando, daquilo que você está alimentando. Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que o subconsciente aceite a sua ideia ou pedido. Você tem que confiar naquela ideia que você está dando para ele. E você tem que se manter e se estabilizar naquela certeza. Isso para mim que é o mais difícil. É o mais difícil para todo mundo. A ideia você tem.
De repente você fica, gente, se eu começasse a criar um negócio online? E se eu escrevesse um livro? E se eu abrisse um canal do YouTube? Mas o mundo tá cheio de boas ideias, meu querido. Agora, quem vai executar essas ideias? E é impressionante que às vezes você não consegue executar, e aí você vê alguém que tem muito menos conhecimento que você, é muito menos inteligente que você, tem muito menos recurso que você, e tá executando. E essa pessoa que executa vai muito mais na frente do que você, que ficou só na ideia. Então eu quero ajudar você a executar essas ideias, porque as pessoas vão continuar executando. Ó, o mundo das ideias está aí para todo mundo pegar. E às vezes uma ideia que você teve, vai fulano, que tem bem menos condição que você, vai e executa e fala, gente, a minha ideia, parece que fulano leu minha mente, parece que fulano roubou minha ideia, mas não. Simplesmente está aí no campo. Como Jung já dizia, ó, no inconsciente coletivo. E aí uma pessoa foi lá e executou. Eu acredito muito nisso, que as ideias estão no campo e que quando vem para você, é para você colocar em ação, é para você executar. Se você não executar, o mundo precisa daquela ideia. Alguém, outra pessoa vai precisar executar aquilo ali. Isso é fato. Então quando eu tenho às vezes uma ideia que eu quero executar, eu falo, eu preciso executar para ontem. Porque talvez esse chamado veio para mim agora, mas se eu não executar, vai ter alguém que vai executar aquilo ali, porque as ideias vão continuar circulando, tá? Disso se segue, obviamente, que a única coisa que você tem que fazer para evitar o fracasso é conseguir que seu subconsciente aceite essa ideia. Sinta-lhes a realidade nesse momento e a lei da mente fará o resto. Acreditando e confiando, transfira o pedido ao seu subconsciente, que assumirá o trabalho e atenderá. Então, às vezes a gente tem ideias que passam vagamente na nossa cabeça, mas a gente coloca tanto empecilho. Eu lembro de uma amiga minha que queria fotografar e ela falou assim, eu queria muito fotografar, mas o meu marido não me apoia. Ele, toda vez que eu faço uma foto, ele fala que não ficou muito boa, ele fala que não tá legal, ele fala que... E aí, eu não acho que eu não vou fazer não, acho que eu não sou tão boa. E aí a pessoa desiste do seu sonho, porque seu marido falou que aquilo ali não tá tão bom. Então, minha gente, vamos ser nossas maiores apoiadoras. Quando eu comecei, lá em 2013, que eu queria criar um congresso de mães empreendedoras, quando eu falei com o Lucas, ele não apoiou minha ideia não, juro pra vocês. Ele é um marido incrível, nós nos apoiamos em tudo, mas ele não achou que valia a pena eu investir em anúncio, eu investir em curso, eu investir nessas coisas que ele fala, gente, não, isso aí não é bom não, meu, não dá em nada. Ele não tinha essa consciência, naquela época, claro, de que aquilo ali, eu tinha certeza de que aquilo ali ia me levar para um novo patamar e me levou. E eu confiei na minha ideia. Então a gente tem que confiar nas nossas próprias ideias. E aí ele vai dizer, você, no entanto, fracassará em todas as ocasiões em que tentar forçar o subconsciente a fazer alguma coisa. Os resultados que deseja vão se tornar mais distantes e não mais próximos. O subconsciente não se dobra à coerção mental. Ele age devido à sua fé ou aceitação de uma ideia pela mente consciente. Então não adianta você forçar. Vou ficar ouvindo aqui um áudio bineural, vou ficar ouvindo aqui enquanto eu durmo, não sei o quê, tentando forçar seu subconsciente a aceitar aquela ideia. Não. Comece a se convencer de que tem gente conseguindo aquilo que você está conseguindo e que se foi possível para alguém, é possível para você. E vá anotando tudo aquilo que confirma aquela ideia e de que te prove que você conseguiria alcançar aquela ideia. Comece a anotar tudo que você já conquistou. Isso é um exercício ótimo. Anote tudo que você já conquistou até hoje, o quanto você colocou na sua cabeça determinada coisa. Eu tenho certeza que você tem um monte de coisa aí que você colocou na sua cabeça assim que você iria conseguir, você foi lá e conseguiu, você foi lá e fez. Então comece a se fortalecer e fortalecer a sua fé de que você consegue. Comece a conversar com Deus, se você acredita em Deus, e fale, Deus, me dê mais confiança, mais certeza, porque eu quero chegar lá, eu quero mudar minha realidade e eu preciso da sua ajuda. Então coloque, né, converse com Deus, mas confie. Confie em você, não fique dependendo das outras pessoas, não. O fracasso na obtenção de resultados pode ocorrer pelo fato de você fazer mentalmente afirmações como as seguintes. As coisas estão piorando. Não vou jamais obter resposta. Não vejo solução para isso. Não tem jeito. Não sei o que fazer, eu estou muito confuso. A gente tem que transformar essas afirmações, eu vou explicar, mas deixa eu ler essa última frase aqui. Se faz essas afirmações, nenhuma resposta ou cooperação vai receber do seu subconsciente. Tal como o soldado marcando o passo, você nem vai para frente nem para trás. Em outras palavras, você não vai a lugar nenhum. Então, quando você começa a fazer essas afirmações, e é normal, gente, a gente ficar pendendo, às vezes, na fé e na confiança e na incerteza, é normal. Nós somos seres humanos e que, às vezes, a gente fica duelando com a nossa própria mente. E quando você estiver duelando com a sua própria mente, a sua mente positiva tem que vencer. E você vai ter que se convencer disso. E quando você for fazendo esse processo, que seja muito intencional, que você comece a transformar essas frases e comece a fortalecer a certeza de que você vai conseguir.
E quando você começa a fazer um discurso diferente, eu gosto muito quando a gente começa a conversar com a gente mesmo. Tem um livro que eu recomendo muito para você que se chama How to Talk to Yourself. Esse livro é massa, super simples, é um livro básico, mas é um livro que faz você refletir muito e eu gosto muito disso. Dentro do meu curso The Way, a gente tem alguns exercícios de como você... Tem uma aula sobre isso e tem alguns exercícios de como você conversar com você. Uma das coisas que eu falo é que a gente precisa conversar com a gente na terceira pessoa. Isso é muito poderoso. Mel, você vai conseguir. Mel, vá lá porque você dá conta de fazer. Eu converso muito comigo assim, como se fosse uma amiga de fora conversando comigo. Ou a gente conversa assim, nós vamos conseguir. Ou na segunda pessoa, eu falei na terceira pessoa, né? Na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Tanto faz na segunda pessoa ou na terceira pessoa. Só de você se distanciar de você, só corrigindo, gente, eu falei na terceira pessoa e tá certo. Só que eu dei o exemplo da segunda. É na segunda pessoa e na terceira pessoa. Só de você estar fora da primeira, eu não consigo, eu não dou conta, e você começar a conversar com você na segunda, por exemplo, você dá conta, Mel, vá, tenho certeza, Mel, você tá linda, você hoje se arrumou, tá bonita, com esse blazer azul, branco, cai bem em você, só de você conversar na segunda já ajuda muito, ou você pode conversar na terceira também, a gente vai conseguir fazer dar certo, a gente vai fazer de tudo para acontecer, e aí você vai conversando com você. Quando você se fala com você de outra perspectiva, o seu cérebro entende aquilo de uma forma diferente. E você vai se sentir muito mais fortalecida. Experimente fazer esse processo. É impressionante. E eu faço direto. Eu sempre tô conversando comigo. Tem dias que você acorda meio blé, meio desanimada, e eu converso comigo e falo, que isso, Mel, vamos lá, a gente consegue. A gente vai dar conta. Mas eu gosto muito de conversar na segunda também. Eu falo, levante, minha filha, vamos, coloca uma roupa bonita, faz uma maquiagem, vai gravar seus vídeos, eu sei que você vai dar conta hoje. E aí a coisa começa a desenrolar. Por quê? Porque quando a gente começa a falar com a gente de uma forma mais positiva e a gente começa a se animar, a gente vai entrar numa nova frequência de realidade. E ao entrar na nova frequência de realidade, os caminhos vão ser mostrados pra gente. E se a gente está na negatividade, a gente vai atrair mais caminhos que vão pelo caminho da negatividade, da reclamação, da queixa. Hoje mesmo eu acordei meio sonolenta, vou falar a verdade pra vocês. Eu acordei cansada, com sono, minha gente. E aí, porque Benjamin hoje acordou essa noite. Aí eu acordei cansada com sono. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu tava conversando comigo, Mel, você vai, levante, não sei o quê. Só que tava faltando energia. Eu falei, vou colocar uma música. Peguei, botei meu fone de ouvido e coloquei aquela música da novela, porque agora eu tô noveleira, viu, assistindo aquela Vale Tudo. Meu pai me viciou nessa novela, dessa Vale Tudo. E aí meu pai, bora assistir aqui na minha cama. Aí quando eu fui pro Brasil, todo dia, o programa da noite era todo mundo deita na cama de meu pai, fica aquela cama cheia de gente. E aí todo mundo dando risada, conversando, comendo, sabe assim? E aí virou o point, o Vale Tudo. E aí agora eu continuei assistindo Vale Tudo, inclusive um salve para minha amiga Clarissa, uma das minhas melhores amigas, que me deu uma senha de Globoplay, que ela falou, eu tenho uma senha família, vou botar você na minha senha família, e eu tô na senha família. Não tô assistindo com a senha dela, não. Ela me incluiu no plano dela. Mas, enfim. E aí eu tava falando de Vale Tudo, aí eu coloquei a música da novela, aquela gente... diz Caetano Veloso, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Eu adoro essa música na voz de Xande de Pilares. Eu amo samba e Caetano Veloso é o meu cantor preferido. Eu amo Caetano Veloso. Caetano e Chico são os dois meus dois cantores preferidos, mas Caetano Veloso eu ainda amo mais. E Xande de Pilares tocando samba, as músicas de Caetano, o CD de Xande de Pilares, Xande cantando Caetano, é tudo de bom, gente. Pelo amor de Deus, ouçam. Mas volte, Mel, para o assunto. E aí, tava falando o seguinte, quando a gente faz essas afirmações, a gente vai se afundando cada vez mais. E aí, ele vai dizer, imagine que você entra num táxi e dá ao motorista uma meia dúzia de endereços diferentes. Ele ficará inteiramente confuso e pode recusar-se a fazer a corrida. Mesmo que ele tente seguir as instruções, as probabilidades são de que não conseguirá. Onde você acabaria por chegar é puramente especulativo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do seu subconsciente. Muitas vezes você está dando um bocado de comando aleatório. No momento você está, eu vou conseguir, eu vou montar o meu negócio, eu vou ganhar dinheiro. No segundo momento, não, acho que eu vou procurar, vou fazer um concurso público. No terceiro momento, você está falando, eu acho que eu vou pedir emprego para uma clínica que tem aqui na minha rua. Menina, é um negócio esquizofrênico. Então você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, você tem que confiar. Eu estava conversando há pouco tempo com o marido de uma amiga e sobre o que ele queria fazer na carreira dele, e ele disse, eu não quero mais fazer a mesma coisa que eu vinha fazendo na empresa que ele trabalhava antes. Eu quero fazer uma coisa diferente. E aí ele estava mandando vários currículos e dentro desses currículos era uma parte para coisas diferentes, uma parte para o que ele
estava fazendo anteriormente. Eu falei, você acabou de me dizer que não queria mais fazer isso, por que você está mandando? Então a gente tem que dar clareza tanto para o universo, para nos dar caminho para chegar lá, quanto para nossa mente. A gente tem que ter fé e confiança de que a gente tem que seguir para o caminho que a gente acredita. A nossa intuição tá aí para conversar com a gente o tempo todo. Inclusive eu fiz um vídeo de intuição. Vocês não assistiram muito esse vídeo de intuição. Por quê, gente? Vocês não querem saber sobre intuição? Mas ele não deu a quantidade de views normais do meu canal. Então vá lá no meu vídeo de intuição para assistir, viu? Porque ele tá ótimo. Mas quando a gente dá para nossa mente comandos completamente aleatórios, completamente diferentes, a nossa mente fica confusa, mais dificilmente a gente vai chegar no destino que a gente quer chegar. Então vamos ter clareza, vamos ter foco e vamos ter disciplina. Vamos manter, estabilizar nosso pensamento naquilo. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E a gente vai conseguir chegar, os caminhos vão aparecer. Não é a gente repetir todos os dias a mesma coisa da mesma forma. A gente vai criar coisas diferentes e formas diferentes de fazer as coisas. Porém, a gente tem que persistir naquele objetivo. O mesmo acontece quando você trabalha com os poderes imensos do subconsciente. Você precisa ter uma ideia bem clara em mente. A clareza é tudo. Tem que chegar à certeza de que há um jeito, uma solução para o irritante problema da doença. Mas só a inteligência infinita do subconsciente sabe a resposta. Quando na mente consciente você chega a uma conclusão clara, você se decide e segundo tua crença, assim se fará. Eu estava totalmente confusa no ano passado. E eu falei, eu vou dar um passo para trás e eu vou me ouvir. Eu quero me entender mais, eu quero decidir, eu quero ter clareza, eu não tô com clareza nesse momento. Eu dei esse passo para trás, aí as pessoas, os seguidores foram saindo do meu Instagram, o meu views do YouTube caíram bastante, porque o algoritmo não quer trabalhar com quem tá inseguro, incerto, igual a nossa mente. Então, as pessoas começaram a sair, e é normal, valeu a pena demais. Eu não fico, ai, tem gente saindo, sou preocupada com isso. Não, eu tô pensando que eu tô desenvolvendo a minha clareza para voltar cada vez mais forte, cada vez mais certa, e é isso que tá acontecendo agora. Eu voltei com força total, porque eu tenho clareza do que eu quero e de onde eu quero chegar. E aí ele vai dizer, vá com calma. O proprietário de uma casa cujo sistema de aquecimento pifou durante período de frio intenso chamou um mecânico para consertá-lo. Olha essa história. O homem chegou imediatamente. Meia hora depois, o sistema funcionava com perfeição e ele apresentou a conta, $200. O quê? Exclamou o dono da casa. Você não demorou quase nada para consertá-lo. Tudo que você fez foi substituir uma pequena peça que ia me cobrar $200. Como é que você tem coragem de me cobrar $200 por uma pequena peça que não pode custar mais do que $5? O mecânico encolheu os ombros e falou, só lhe cobrei $2 pela peça nova. É isso que vou pagar por ela. O dono da casa sacudiu a conta diante do nariz do mecânico. $2? Aqui diz 200. Isso mesmo, confirmou o mecânico. Os outros 198 são por eu saber o que estava errado e como consertá-lo. Isso aí que é o valor que a gente tem. Às vezes a gente tem uma forma perfeita para melhorar a realidade de alguém, mas a gente não está dividindo, então a gente não está recebendo aquilo que a gente poderia estar recebendo, o valor que a gente deveria estar recebendo por ajudar e fazer a diferença. Às vezes a gente faz até de graça, o que é maravilhoso. Estou dizendo para você parar de fazer de graça, mas eu estou dizendo que muitas vezes você pode monetizar o seu conhecimento por entender, talvez é algo simples para você, que nem esse mecânico trocar uma peça. Mas para chegar nesse conhecimento te custou. Para eu chegar no conhecimento que eu tenho hoje de criação, de negócios, de investimento, de como se conseguir ganhar dinheiro, me custou muito. Já fiz muitos investimentos na minha vida, já paguei muito caro em várias coisas, em mentoria, em curso e aprimoramento, principalmente em tempo, que tempo é o recurso mais caro que a gente tem. Em tempo, para chegar onde eu cheguei. Então eu posso e devo ajudar mais pessoas. E está dizendo o seguinte aqui, a mente consciente é o mecânico mestre, o sabe tudo. Ela conhece os meios e processos para curar qualquer órgão de seu corpo. Afirme saúde e o subconsciente saberá o que fazer. Mas fazer isso de modo relaxado é fundamental, vá com calma. Não fique pressionando para as coisas acontecerem, do seu jeito, da sua forma, na força do braço. Confie, tenha fé que as coisas vão lhe sendo mostradas e você vai tomando um passo a cada momento desse processo, você vai tomando um passinho de cada vez. As pessoas que vão mais longe não são aquelas que têm sonhos grandiosos. Todo mundo tem sonho grandioso, mas as que vão mais longe são aquelas que estão de olho no próximo degrau. Qual é aquela pequena coisa que eu posso fazer hoje? Aquelas que estão focadas assim, ó, próximo degrau amanhã, próximo degrau amanhã, próximo degrau. São aquelas que conseguem ir mais longe.
E ele vai dizer: não crie casos para si mesmo, pensando em detalhes e meios. Decida-se sobre o resultado que deseja, esse cenário que você quer alcançar. Desperte em si mesmo a sensação de que há uma solução ótima para esse seu problema, seja ele de saúde, finanças ou relacionamentos pessoais. Tenha certeza de que tem, porque sempre tem. Lembre-se de como se sentiu após uma doença grave, por exemplo. Não esqueça que a emoção que sente é o detonador de todas as atividades do subconsciente. A ideia daquilo que deseja ser sentida subjetivamente como algo pronto e acabado, não como algo que talvez aconteça no futuro, mas que está realmente ocorrendo nesse momento. Então, se você quer muito, por exemplo, curar uma doença, se você quer muito alcançar uma realidade financeira, se você quer muito mudar o seu casamento, imagine a situação desejada e comece a vivenciar e a imaginar que você já alcançou aquilo ali. Comece a se ver daquela forma, comece a se comportar daquela forma, comece a falar com você daquela forma, comece a ter certeza e ter fé de que você já alcançou aquele resultado desejado, que todos os caminhos vão lhe sendo mostrados nesse processo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Fiquei até com a garganta seca. Deixa eu beber uma água. Ai, gente, eu amo gravar vídeo pra vocês, eu amo essa conversa que a gente tem aqui, eu tô adorando esse formato, que é tão tranquilo. Às vezes vocês falam: ai, Mel, para de gravar no carro. Mas eu gosto tanto, porque eu pego meu carro, tenho esse silêncio, coloco meu microfone, o silêncio absoluto. Essa paz aqui é tão bom aqui nos Estados Unidos que você pode gravar no meio da rua, em qualquer lugar, você para o carro, tá? Sabe que horas são? 6h53, vai dar 7 horas da noite. E eu tô aqui, tranquila, gravando dentro do meu carro, de buenas, e a gente tem esse papo assim que não tem cortes, eu simplesmente ligo a câmera, fico falando e deixo a coisa fluir, e aí sai às vezes algumas coisas aleatórias, mas eu acho que faz parte do processo, isso aproxima a gente cada vez mais, isso vai estreitando a nossa amizade. Quando a gente tem amigos, a gente vai falando sobre tudo com nossos amigos, então esse estudo é para ser um estudo leve, é para ser um estudo divertido, é para ser um estudo que a gente esteja dividindo aqui o tempo todo. Então, também pode dividir o que você está achando aqui nos comentários. Pode fazer comentários sobre as coisas que eu estou comentando. Eu quero muito que isso aqui seja um diálogo, gente. Não pode ser somente um monólogo. Eu estou falando de frente para a câmera, mas eu gosto muito de ler os comentários, eu leio todos e eu gosto muito de responder. Então, comentem bastante. E eu tô devendo uma coisa para vocês, não sei se vocês lembram, my fault, uma falta minha que eu tenho que fazer, é abri a minha placa do YouTube. Eu bati 100 mil seguidores, já tô com 102 mil e eu não abri. Eu desejei tanto chegar nesse lugar, a gente precisa comemorar quando a gente chega no lugar. E só que aí, Benjamin quer abrir comigo. Então precisa ser um momento que ele tenha chegado do colégio, porque de hoje que ele me pede, eu quero abrir com você. Então vocês vão ter aqui um vídeo comigo e com o Ben, abrindo a placa e dividindo com vocês, e vamos ver que assunto a gente vai falar nesse vídeo, mas vou pensar uma coisa bem legal pra gente comemorar esses 100 mil, tá? Um grande beijo, um grande abraço, obrigada por ter ficado até o final, amo vocês, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.